Olá, alunos Unifaciar! Bem-vindo à aula de hoje, onde falaremos sobre histórico, conceito e caracterização do design de superfície. Nesse tópico, você aprenderá sobre o surgimento dos primeiros registros do design de superfície, desde a pré-história até hoje. Principais conceitos do design de superfície e superfície, caracterização, trabalhos de alguns designers e a base do projeto do design de superfície, como composição, cor, forma e textura. Olá, aluno Unifaciar! Bem-vindo ao tópico 1, histórico, conceito e caracterização no design de superfície. Nesse tópico, nós veremos sobre o surgimento dos primeiros registros de design de superfície, os principais conceitos de design de superfície e caracterização. Então, alguns designers, seus projetos, e a base de um projeto de design de superfície. Bom, os primeiros desenhos encontrados que caracterizam o design de superfície foram em cavernas, no período paleolítico, na pré-história. Então, nós vemos aqui nessa primeira imagem, desenhos de animais nas cavernas, certo? Daí eu pergunto para vocês, qual a relação desses desenhos com o design de superfície? Então, existe uma repetição de traços, existem várias figuras, imagens, e essa tendência de repetição, vários animais ali nas cavernas, tem um ritmo visual, que antes era chamado de decoração, e agora evoluiu para o design de superfície. Aqui nós vemos na caverna de Altamira, na Espanha, em 14.000 a.C., também a representação de animais. Daí nos perguntamos, por que sempre eram desenhados animais? Então, o homem da caverna, ele representava animais para registrar as caçadas de sucesso que ele teve. Então, o homem da caverna, como atualmente, todas as pessoas sempre gostaram muito dessas representações visuais, tanto nas cavernas, como muitas vezes os desenhos nos corpos, nos próprios corpos, Então, adornos, começaram a usar roupas para proteger o corpo. Então, nós já observamos uma importância, de representação dessas imagens, dessas decorações, desde a época do homem da caverna. Aqui mostra, então, o Parque Nacional da Capivara, no Piauí, em 11.000 a.C. Observem que não são pinturas, mas são representações em formas de texturas. Os círculos ali que eles fizeram nas pedras. Isso também representa o design de superfície. Bom, as cerâmicas surgiram nessa época do período neolítico, 10.000 a 5.000 a.C. O homem da caverna, ele começou a criar utensílios domésticos, como prato, copos, panelas, com o barro úmido. E a partir do momento em que ele queimava esse barro úmido, então virou uma cerâmica, não é mesmo? Então essas cerâmicas, elas tinham cores, texturas. Observe que nessa imagem existe, então, a representação ali de um elemento visual que foi utilizado numa prensa sobre o barro úmido
e depois de queimado esse barro virou cerâmica e esse desenho prensado no barro úmido acabou ficando, né, para sempre nesse utensílio, né? Então, o homem da caverna ele começou a ter as superfícies tratadas com cores e texturas, né? E ele se preocupava com a beleza, como nós já comentamos, né, no slide anterior, que sempre ele se preocupou com adornos, com roupas, e nos próprios utensílios também existia essa preocupação com a beleza. Bom, no período neolítico também observamos a fiação, né? A fiação é transformar fibras em fios. É o entrelaçamento do fio que vira um tecido. Nessa imagem mais atual, claro, é a imagem de um tear, né? Que mais tarde, então, virou a tecelagem, certo? No século XVII, no século XVIII, a fabricação desses artigos de uso, né, pessoal, entre têxteis, né, tecidos, louças e móveis, começou primeiro numa oficina, desde a época lá do homem da pré-história. Ele fazia um processo manual, certo? Uma oficina. E depois da Revolução Industrial, então houve a produção seriada desses produtos, um processo de industrialização. Bom, outro produto que é uma referência, uma representação do design de superfície são os azulejos, né? Portugal foi a referência, digamos assim, na aplicação de azulejos e até hoje nós temos essas referências, né, no país. Então, Portugal usa azulejos tanto para as fachadas externas e internas de museus, de palácios, assim como na Espanha também. Aqui nós observamos que existe uma repetição de elementos, não é mesmo? Então, um azulejo do lado do outro forma essa repetição e juntos formam um design de superfície. Então, o azulejo, desde a época lá do século XV, né, 1498, já utilizava o design de superfície, né, na representação ali e nessa sequência, né, do encaixe ali do azulejo correto para formar uma imagem. Existe uma preocupação desde aquela época nessa composição de imagens. Nós vemos também aqui na Espanha essas fachadas aqui são maravilhosas, né? De palácios, de igrejas. É um trabalho assim grandioso que estão presentes até hoje lá na Espanha, assim como em Portugal e também como no país islâmico, não é mesmo? O país islâmico foi o que originou. Vejam que foi no século XII que eles começaram. E olha só o trabalho desses palácios, desses templos, né? A composição é muito bonito. Né? Que bom que ainda existem esses lugares, né, para nós visitarmos, tanto pessoalmente como virtualmente, e apreciarmos, não é mesmo? São trabalhos assim magníficos, que vale a pena até fazer uma pesquisa mais aprofundada, né? Mesmo que seja na internet, para vocês conhecerem melhor esse trabalho, que na época era chamado de decoração, né? E depois evoluiu então para design de superfície. Bom, o design de superfície, desde aquela época,
Não foi só em cerâmica e em azulejo. Caligrafia chinesa também é considerado design de superfície. O mosaico romano, cerâmicas gregas, tapetes persas. Então, é uma diversidade de produtos, né, de diversas superfícies que desde aquela época já foram trabalhados. E o conceito de design de superfície, nós vamos entender melhor agora como que ele funciona, né, em termos de projeto principalmente, é uma atividade criativa e técnica. Criativa por quê? Porque precisa de um processo criativo mental, um conceito, um tema. A partir disso surgem as ideias, e a partir das ideias, então, colocado no papel, né? No papel, no computador, mas existe um início que é o processo criativo. Precisa de uma técnica. Então, essa técnica são conhecimentos que nós devemos ter como designers, né? Conhecimentos técnicos de software, conhecimentos técnicos de outros processos, conhecimentos técnicos de materiais, tipos de superfície, né? Que vai desde plástico, papel, tecido. Então, nós precisamos conhecer esses materiais para saber se é possível a aplicação e de que forma será aplicado, não é mesmo? Criatividade técnicas que se ocupa com a criação e desenvolvimento de qualidades estéticas. Então, a qualidade estética diz respeito a estudo de forma, estudo de cor, estudo de textura. Qualidades funcionais, então qual a função desse produto? Aonde será aplicado esse design de superfície? Qual a utilização dessa aplicação? Vai ser no azulejo? Vai ser no papel? Num tecido? Num plástico? Num couro? Né? Então eu preciso saber qual é a função que será aplicado esse design de superfície. Estruturais, então qual é a estrutura, né? Se é uma estrutura bidimensional, como um papel, uma estrutura tridimensional, como um objeto físico, ok? Projetadas especificamente para a constituição e ou tratamento de superfícies, adequados aos conceitos sociocultural e às diferentes necessidades e processos produtivos. Superfície, né? O que é a superfície? Né? É o tratamento que é dado para a forma, qualquer forma. Né? Então, um porta-óculos é uma forma, o papel é uma forma, o vidro é uma forma, o tecido é uma forma. Então, para qualquer forma, né? Adequado ao contexto sociocultural. Então, é importante eu saber, como designer, aonde que será aplicado, qual é a cultura, qual é a sociedade, quem é o público, quais as necessidades e desejos desse público. Eu preciso saber disso. E o processo produtivo. Então, como será produzido? Quais são as máquinas e equipamentos que serão produzidos, né? Que será impresso, né? Aplicado esse design de superfície. Aqui nós temos um resumo do que eu acabei de falar, né? Então, esse resumo, ele faz parte do projeto de design de superfície. Então, eu vou levar em consideração todos esses elementos no design de superfície, correto? Qualidade funcional, qualidade estética, qualidade estrutural, os aspectos socioculturais e os processos produtivos. Nós precisamos pensar o seguinte, que o design de superfície é uma especialidade do campo de design, correto?
ele não foge do campo de design, né? Ele está agregado a este campo. Então, toda a metodologia que é utilizada no design, um projeto de design, será utilizado também no projeto de design de superfície. Quando eu falo dos aspectos socioculturais, por exemplo, vai entrar o meu público e eu preciso conhecer esse público. O público que utilizará esse produto. Eu preciso conhecer os processos produtivos. Então, todos esses elementos fazem parte também da metodologia de design. Mas voltando um pouquinho, falamos sobre design de superfície, mas o que são superfícies? Então, o design de superfície ele visa trabalhar a superfície, fazendo desta não apenas um suporte material de proteção e acabamento, mas conferindo à superfície uma carga comunicativa. Por exemplo, eu tenho um porta-óculos. Então, a função principal do meu porta-óculos é a função de proteção do óculos, correto? Mas eu posso agregar agregar valor nesse meu porta-óculos. Eu posso trabalhar a marca da loja, da ótica que produziu o meu óculos. Eu posso dar um outro tratamento na superfície, por exemplo, um tratamento antiderrapante para não escorregar, o plástico não escorregar. Eu posso fazer um tratamento de cor, né? Nesse porta-óculos, nesse simples porta-óculos. Então, eu vou estar agregando valor a esse produto, não apenas ao óculos, mas também ao porta-óculos. E nesse caso, ele vai transmitir informações sígnicas, né? Que podem ser percebidas então por meio de cores, texturas e grafismos. Poderia aplicar grafismo também, claro, desenhos, símbolos, pictogramas. Posso deixar ele mais rugoso em alguns pontos para segurar melhor o meu porta-óculos, né? Posso deixar ele não tão frio quanto esse plástico liso. Posso deixar ele mais quente, né? Um aspecto mais quente. Então, tudo isso vai transformar um simples porta-óculos, né, num projeto de design de superfície que está agregando valor a esse produto, correto? Bom, nós temos aqui algumas superfícies nessas imagens. O que essas superfícies representam para vocês? Vamos pensar, a primeira imagem, o que nós temos? Nós temos nós da madeira, né? E esses nós da madeira, eles estão dispostos nessa imagem, formando uma repetição. Nesse caso, é considerado um design de superfície. Existe uma repetição, existe uma composição também, claro que existe uma preocupação nessa disposição, né? É por isso que ele é representado no design de superfície. Assim como a imagem do lado, nós temos tijolos. Eles estão dispostos de uma maneira bem tradicional, um tijolo do ladinho do outro, mas também é representado como um design de superfície. Abaixo nós temos uma fibra de tecido ali, uma juta, alguma coisa parecida, que formam alguns quadradinhos, não é mesmo? Alguns quadradinhos. E essa repetição, então, é transformada em design de superfície.
Essa outra imagem que nós temos é uma água, uma imagem de uma água, né? De uma fotografia que foi tirada. E essa água forma também uma repetição. Ah, mas não é uma repetição igual, não é uma repetição constante. Não precisa ser, ok? Mas não deixa de ser uma repetição. Essa repetição também é transformada num design de superfície, se eu quiser. Eu posso pegar essa imagem e reproduzir essa imagem várias vezes, uma do lado da outra. Então, é um design de superfície. Ok? Bom, agora nós temos a caracterização. Para vocês entenderem um pouquinho melhor a respeito de projeto. Como que se inicia um projeto de design de superfície. Então, nesse caso, eu vou mostrar para vocês alguns designers, né? Nesse tópico e nos outros, eu sempre vou estar mostrando muita imagem para vocês, que para design de superfície não tem como a gente representar melhor do que mostrando imagens para vocês compreenderem como é esse processo. Esses designers, eles vão mostrar os seus trabalhos, as possibilidades de projeto, processo de criação e qual é a base, qual que é o início de um projeto de design de superfície. Então, aqui essa imagem ela mostra a designer Renata Rubin e ela fez a criação do design de superfície em azulejos. A Renata Rubin, ela é super conceituada, né? Ela é uma designer de superfície, ela trabalha também com consultoria de cores. Ela faz projetos para superfícies de qualquer natureza, significa que ela trabalha com têxtil, com plástico, cerâmica, papéis, azulejo. Essa imagem mostra a coleção de azulejos da Vista, é o nome da empresa, Vista, que vocês podem pesquisar pelo site da Renata Rubin. Até eu gostaria muito que vocês pesquisassem esses sites dessas designers que eu vou mostrar para vocês, porque existem muitos outros trabalhos, né? Essa coleção de azulejos é de fevereiro de 2020. E qual é a característica do trabalho da Renata Rubin? Então, ela coloca ali no site dela que eles desenvolvem um design de maneira acessível e ambientalmente correto. Então, o que significa ambientalmente correto? Atualmente, a área de design, ela deve levar em consideração os aspectos ambientais também. Não só os resultados comerciais ou atender os desejos e as necessidades dos clientes. Atualmente nós temos que também atender os aspectos ambientais. Então, quando ela coloca que leva em consideração isso, significa que ela trabalha com o ciclo de vida do produto. O que é isso? O ciclo de vida do produto, no ciclo de vida do produto, o designer ele tem que pensar desde o início, lá quando você pensa na matéria-prima, nos materiais, né, nos materiais que vão ser utilizados para o desenvolvimento desse produto, lá no início, até o fim do uso do produto. Então, isso está sendo chamado de logística reversa. Um exemplo de logística reversa olha a tremenda responsabilidade que o designer tem, né? O designer ou a empresa de design. Por exemplo, a CIA, ela trabalha com logística reversa. O que é isso?
quando você compra uma roupa na C&A, então eu comprei uma camiseta, eu uso essa camiseta até um tempo, tal. Depois, eu não quero mais essa camiseta, por algum motivo. A camiseta tá furada, ou ela não tá mais nas tendências da moda. Então, eu vou pegar essa camiseta e vou fazer o que com ela? Vou doar? Tá, mas se eu doar, corre um grande risco dessa camiseta ir para um aterro sanitário. E esse aterro sanitário, essa camiseta vai ficar lá por muitos e muitos e muitos e muitos anos. E isso vai contaminar o meio ambiente. Então, é importante que a empresa que criou a camiseta pense no que vai acontecer com ela no final do ciclo de vida do produto, da camiseta. Nesse caso, eu não quero mais a camiseta, eu comprei na C&A, eu tenho a possibilidade de levar essa camiseta lá na C&A. Isso que é logística reversa. Então, eu vou levar a camiseta lá na C&A, deixar lá numa caixa que eles têm, e a C&A será responsável por determinar o ciclo de vida dessa camiseta, entenderam? Então, a gente vai, lógico, conversar um pouquinho melhor a respeito disso quando falarmos sobre o projeto em si, né? Mas é importante a gente já ter essa consciência, né? E sempre pensar nesse ciclo de vida do produto. E uma das alternativas é essa, claro que existem muitas outras, né? Não só devolver o produto à empresa que criou, né? Existem outras possibilidades, mas o designer ele tem uma responsabilidade atualmente muito grande com o meio ambiente, ok? Então, sempre nós temos que pensar nisso. E a Renata Rubin, ela coloca lá no site dela que ela leva em consideração isso, né? O ambiente, o cliente, né? Claro, conseguir bons resultados comerciais, ok? Outra designer que é muito legal o trabalho dela é a Goya Lopes. Ela cria estampas, então ela está no mundo da moda. Ela cria estampas exclusivas, né? Ela é caracterizada, né, as estampas pela identidade, diferenciação e versatilidade. É considerado um trabalho autoral, né, porque é bem, é bem diferente do que normalmente nós vemos assim a respeito de estampas. Por que o trabalho dela é diferenciado? Porque ela sempre leva em consideração os aspectos, por exemplo, os temas africanos, né? Ela é negra e ela faz esse estudo, né, dos temas africanos, tanto que essa imagem que nós vemos ali da estampa, o nome da coleção é Axó Flores. Então, sempre tem a ver com algum aspecto africano, né? Tanto os desenhos, os conceitos. Então, é bem interessante o trabalho da Goya Lopes. E outra designer é a Heloísa Croco. Ela utiliza de experiências de viagem, das viagens que ela faz. Dessas experiências, ela cria o design de superfície, né? Que pode ser aplicado em várias superfícies, como papel, né? Então, na papelaria, ali tem o exemplo também de uma xícara, né? Esse trabalho da Heloísa Croco é chamado de tomorfose. Então, a partir dos nós, vejam o processo de criação dela. A partir dos nós da madeira, então provavelmente de uma viagem que ela fez, ela pode ter tirado uma foto ou adquirido um nó de madeira, daí desse nó de madeira ela criou
esse desenho, e desse desenho ela fez uma repetição e aplicou então em papelaria e na cerâmica, ali na xícara, ok? Então é importante a gente entender esse processo, né? Que sempre parte lá de uma referência, de um conceito, né? Então ela sempre está enfatizando a sua originalidade. Provavelmente ela faz viagens mais ecológicas, né? Mostra também que ela trabalha com várias comunidades, então isso a gente já consegue pegar como referência do trabalho dela. Então aqui nós vimos que para um projeto de design de superfície é importante ter uma criação, né? Nós temos lá um elemento, um referencial de criação. Desse referencial vai surgir uma composição, e dessa composição vai acontecer uma repetição. Então, por exemplo, eu criei um desenho, né? Esse desenho, então, eu vou criar agora uma repetição, que é chamado do quê? De rapport. Então, o rapport é o desenho. E desse rapport eu vou criar uma repetição. Isso nós vamos ver nos próximos módulos, certo? Mas esse rapport, ele é um sistema de repetição, né? Que é a maneira pela qual o módulo, que é o desenho, vai se repetir a intervalos constantes. Então, essa repetição ela pode acontecer de várias maneiras. Então, pode ser uma repetição mais tradicional. Qual que é uma repetição tradicional? É colocar uma imagem do ladinho da outra, uma imagem do ladinho da outra. Só que existem outras maneiras de fazer essa repetição, que fica também interessante. Então, sempre nessa composição, nós temos que escolher qual é o elemento, de que maneira esse rapport vai ser distribuído. Então, esse estudo do design de superfície que é importante ser feito. Então, vários estudos, várias alternativas de repetição e ver qual é a alternativa que vai ser mais interessante, ok? Depois vem a cor. Então, a cor, o estudo de cores também é muito importante, porque existem cores harmônicas, né, cores que combinam entre si, e de repente, nesse design de superfície, pode ser bem colorido. Então, eu preciso fazer esse estudo de cores a partir do círculo cromático para poder também harmonizar, além dessa composição da repetição, eu também harmonizar o meu projeto com a cor, com as cores adequadas. E além das cores, eu tenho a forma. A forma, ela pode ser uma forma mais reta, mais geométrica, né? Quadrado, retângulo. Agora eu posso ter uma forma mais orgânica em cada uma desses elementos de repetição, entenderam? Então a forma também é importante. Então a forma, a cor, a composição tem que estar de acordo com o quê? Com a minha ideia, com o meu conceito inicial. Depois da forma, o que eu tenho? Ah, mas eu tenho a textura também. Então, a textura, como eu já falei, pode ser lisa, pode ser rugosa, pode ser uma sensação de frio, de quente, né? Então, a textura, junto com a forma, com a cor e com a composição, que formam o nosso projeto de design de superfície, né? Parece confuso, mas não é. Nós vamos ver todos eles, vamos estudar todos eles, né?
para poder entender e daí fazer a criação. Essa criação, ela pode ser feita tanto no processo manual, inicialmente, e depois é passado para um processo mais virtual. Daí existem softwares que são utilizados para criar, então, esse design de superfície, ok? Então, nesse tópico, nós vimos o conceito do design de superfície, o conceito de superfície, as diversas superfícies que podem ser aplicadas, algumas delas, né? Então, plástico, vidro, cerâmica, pedra, que mais? Tecido. Existem outras que nós vamos conhecer mais para frente. Qualquer superfície, qualquer área que é delimitada por uma forma, é possível, então, fazer um tratamento de superfície. Vimos também os elementos envolvidos no projeto, né? Quais são esses elementos envolvidos no projeto? Composição, cor, forma, textura. As qualidades técnicas, as qualidades funcionais, as qualidades estéticas, estruturais, os aspectos socioculturais, os processos produtivos. Então, veja a diversidade de elementos envolvidos no projeto, né? Então, todos eles formam uma metodologia de projeto, que deve ser seguida, né, na sua sequência, para daí depois ser criado, então, o design de superfície. Então, ele não é criado do nada. Muitas vezes as pessoas pensam que, eu vou criar um desenho, ou eu vou pegar simplesmente uma imagem da internet ou uma fotografia e vou criar esse desenho. Não. A gente vai ver que existe todo um conceito por trás disso. Por isso que eu quero que vocês pesquisem mais sobre essas 3 designers que eu passei para vocês, porque vocês vão perceber que existe todo esse estudo por trás do design de superfície, que não é somente eu criar um desenho, pegar uma imagem e duplicá-la, né? Não é só isso, tá? Então, o processo é mais complexo. Por isso que eu quero que vocês, então, como tarefa, aí depois dessa apresentação, que vocês consigam, então, fazer essa pesquisa e se aprofundar um pouquinho mais no trabalho dessas designers, né? Ver realmente que existe um tema, que existe um conceito por trás, qual foi a pesquisa que elas realizaram para daí chegar no produto final. Ok? Então, eu deixei algumas referências que vocês podem acessar na biblioteca, né? Uma introdução à história do design, que fala realmente a respeito do histórico, né? Da onde que surgiu, assim, os primeiros produtos, né? Do design. Depois nós temos também a Renata Oliveira de Freitas, Design de Superfície, Ações Comunicacionais Táteis nos Processos de Criação. Então, ali fala um pouco sobre o conceito de design de superfície. E também temos Design, Conceitos e Métodos, do Tai Hsuan An. Tá? Então, eu quero que vocês deem uma olhada nessa bibliografia para que a gente possa se inteirar melhor nas próximas aulas sobre o design de superfície. Então, espero que vocês tenham gostado desse primeiro capítulo, né? Entendido principalmente o conceito do design. Não se preocupem tanto com a questão do projeto, que isso são coisas que a gente vai
trabalhar mais profundamente nos próximos tópicos, mas é importante que vocês tenham em mente o que é o design de superfície, como que ele iniciou, né, lá na pré-história e o que tem sido trabalhado nessa área e quais as possibilidades, né? Então, quais são as superfícies que podem ser utilizadas, né? De que maneira, e todos os processos e técnicas nós vamos ver no decorrer, então, dos tópicos, ok? Então, agradeço a participação de vocês, bons estudos e até o próximo tópico. Obrigada! Caro aluno unifaciar, nesta aula você aprendeu sobre um breve histórico do design de superfície, bem como sua conceituação. Aprendeu também sobre os elementos envolvidos no projeto de design de superfície e as diversas superfícies de aplicação, além de conhecer os trabalhos de alguns designers. Espero que esta aula tenha sido muito proveitosa e você tenha várias ideias de projetos em design de superfície. Bons estudos!